Me chama muita atenção, sério, me faz pensar bastante sobre o quanto nós perdemos a nossa naturalidade por pressão do mundo. O mundo nos cobra muita coisa. E muitas vezes essa indiferença que eu vou se destacar, a indiferença afetiva de Sépia, é uma indiferença em relação ao que o mundo acha. Deixa eu tentar organizar essa informação. Então o mundo estabelece que mãe tem um padrão. Mãe é assim, 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 assado. Ela vibra em outro padrão, ela tem o amor pelos filhos, mas não é o padrão estabelecido. Então a Sépia vai dormir, o filho sai de casa, tchau mãe, volto tal hora. Ah filho, beleza. E ela vai deita e dorme, acorda no outro dia tranquila. Não tem nenhum problema em dormir porque o filho está fora. Essa é Sépia. Briônia. Briônia fica no cortino olhando lá fora. 3 da madrugada, e toda hora liga para o filho. Toda hora e abre a janela. E abre. Aí quando o filho chega, ela está lá, de pé, de hobby, e brigando, filho, tal, o que aconteceu? Você me mata desse jeito, eu não aguento essa coisa desse jeito, eu não vou suportar muito tempo isso, você não avisa onde vai e tal. Mãe, eu estava na garagem com os amigos, na festa. Então ela, quando está em perigo, ela joga aquela tintura. Então aquela pessoa que todas as vezes que está sob pressão, ela solta uma tintura. Que seria? Não é pum. O que seria essa tintura? Pode ser também, né? O que seria essa tintura? Também pode ser. Mas, por exemplo, quando você tem problemas com gases, mau hálito, CC, essas coisas não são soltas especificamente, esporadicamente. Elas já fazem parte do sistema de defesa permanente. Você já é azedo por natureza. Você já, por algum movimento, você quer manter as pessoas distantes. Essa aqui não, foi um momento específico, num instante específico, numa situação específica. Aí eu vou puxar lá moscos, que numa instante de pressão, numa situação de muita cobrança, o que moscos faz? Desmaia. Muito bem. E o que Sépia faz? Que tintura é essa? Que tintura é essa? Vamos lá? Me ajudem? Ela muda de assunto, sei lá, tira o foco dela. Tira o foco. Mas como seria? Só mudando de assunto? O que mais ela faria? Se esconde. Como? Vai embora. Vai embora, mas o que mais? Quando ela não pode sair? Desmaia. Não, ela não desmaia. Ela faz esse movimento, ela cria uma situação para tirar aquela questão do foco. Então eu cobro você e você levanta uma questão que não tem nada a ver com a cobrança. E você, aí com aquilo, tenta tirar o foco, atenção. Por que Apis tem problema em não ter filho? Porque afeta o seu trabalho. Por que Platina tem problema em ter filho? Porque vai ficar feia, vai perder a questão física. Por que Sépia tem problema com ter filho? Porque ela vai perder a vida dela. Porque a vida, a liberdade, o espaço, ela vai perder tudo dela. Então ela tem um desespero em não ter filho. Então assim, ela faz de tudo para ela evita ter filho. Automaticamente ela vai fazer o que para evitar ter filhos? Evitar relacionamentos. Ela vai afastar os relacionamentos. Então, todas as vezes que um relacionamento em Sépia começa a ficar um pouco mais sério, há uma tendência dela jogar tintura. Que um predador vier buscar. Por aí. Autossabotagem. Guarda essa palavra para Sépia. Autossabotagem. Tá certo? Ela tem um movimento muito natural. As coisas vão acontecendo de uma forma muito natural. Ela é muito desprendida. Ela é muito ela. Então ela vai tocando. Então ela não tem preocupações ela não chega a ter essas angústias com o que ela apresenta para o outro. Ela tem, inclusive, ela quer passar despercebida. Ela quer passar assim. Então, ela faz tudo para não chamar tanta atenção. Mas ela traz uma certa culpa também, que a gente vai encontrar lá em Ciclamen também. E o que ela faz para recompor essa culpa dela? Ela reza. Mas é diferente de uma reza em Platina. Platina também reza muito. Mas por que Platina reza muito? Porque Platina fez merda.
Aí vai, e agora? Aí vai se purificar, vai se limpar. Aí vai fazer o quê? Vai rezar para fazer isso, vai pagar promessa, isso é platina. Sépia reza, 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 como se estivesse faltando alguma coisa. Então ela tem, é como se ela estivesse buscando alguma coisa. Essa culpa aqui, ela não é uma culpa definida de algo específico que eu fiz, tenho culpa. Ela carrega esse sentimento. Esse medicamento, junto com o áureo metálico, ele é muito bom para o alcoolismo feminino. Muito bom. E a solidão. A solidão em sépia é algo bom. Ela não tem problema com a solidão. Ela se dá muito melhor com a solidão do que com o movimento. Então, ela tem uma vida reclusa, ela tem uma vida recolhida. Ela mora em chácaras, ela mora em lugares... Ela não tem muito urbano na veia. Ela não é de shopping, ela não é de balada. Ela é de luau. Ela é de... Como é que é essas coisas que a gente faz? Cadê as artistas? Me ajudem. Retiros não, quando você faz um encontro com poesia, música, saraus. Ela é muito dessa coisa. Mas não para se apresentar. Quando tem sarau, quem vai se apresentar é Paládio. Né? Ela não, ela fica lá, ela aplaude, ela se emociona, ela realmente sente o que está acontecendo, ela sente muito, mas não é um sentimento que não abate. Tanto que a roupagem dela é uma roupa discreta, a roupa de sépia é uma roupa discreta, aquela coisa bem sóbria. É interessante, sépia está olhando pelo futuro, Ruta olhando para trás. Sépia, olhando para frente. As pessoas falam que sépia é fria, é distante. Mas, na verdade, é como se sépia não tivesse sido intocada. Não foi ainda. Então, ela tem essas paixões, ela tem as suas entregas, ela tem os seus envolvimentos, mas não é aquele envolvimento, não é aquela intensidade. Tem aquela presença que cuida, mas sem cuidar, como Briônia. Aquela presença que está ali, que faz o melhor possível, né? E que fala com a filha, tá assim, 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 usa preservativo, faz isso, tarará, se cuida, tarará, e a filha sai. Ela não fica toda hora preocupada e tal, como Briônia. Briônia, além de não falar de preservativo, está o tempo inteiro falando que aquilo ali é muito cuidado, que se ela tiver filho, quem ficar com dela, vai ter que cuidar e tal, aquela pressão toda. E ela deixa a filha mais solta, mais tranquila. E realmente, mas assim, mãe, eu estou grávida, o problema é seu, não sou eu. Tá, não tem aquela coisa assim, mãe, estou grávida, não tem aquele desespero. Tá. Então, prepara para a nova vida. E pronto, acabou, não tem desespero, não tem drama, não tem aquele moralismo, não tem aquela... eu não amo meu filho. Eu amo, só que o amor de sépia é um amor diferenciado. Não está nos livros, nos rótulos, nas regras. Não está, ele está fora. É um amor que é dela. Ela tem um amor. Se ela precisar fazer sacrifícios, ela faz, mas do jeito dela. No olhar dela. Tem a angústia dela, a tristeza, mas não é assim porque alguém está pressionando. É porque ela tem uma índole maravilhosa. Sépia tem uma índole fantástica, boníssima, doadora. Mas só que é uma doação diferente, não é uma doação. Então, o Sépia vai chegar, né, e vai, com licença. Então, Sépia vai chegar e colocar aqui, filha. Aqui para você, ó, eu pensei uma água para você, tá? Vou cuidar da vida. Se bebeu, não bebeu, eu estou nem aí para você. Não sou eu que vou ficar com vocês. Sim. Agora, onde que está o erro? No olhar do mundo. Agora, o mundo faz pressão nas pessoas. Aí vem as pressões, aí vem insônia, aí vem os distúrbios, aí vem as angústias, a culpa. Entende a diferença de culpa? Por exemplo, em Ciclame, que acha que cometeu uma falha. Aqui é uma culpa diferente, uma culpa que o mundo está querendo colocar em mim. Porque a sépia tem uma forma diferenciada de amar. Não é uma forma certa nem errada, é uma forma diferenciada de amar. Quando você toma sépia, você não vai
quebrar o que você é. Você só vai se sentir mais serena diante dos seus próprios sentimentos. A maioria dos medicamentos, ele trabalha a pessoa com o externo. Sépia trabalha muito a pessoa com ela mesma. Se por um lado nós vamos destacar esse amor solto, leve, em Sépia, mas Sépia também carrega, e aí talvez uma certa dificuldade de separação, é que Sépia tem dificuldade de expressar seus sentimentos. Sépia é uma outra característica. Às vezes, e aí a minha interpretação é que a dificuldade não é porque ela não tenha os sentimentos, é porque é como se ela não fosse preparada para aquilo, como se ela não tivesse uma espécie de vivência, de prática. Então o sentimento, ela tem um sentimento, mas ela tem um certo quê de dificuldade para deixar claro. Então Sépia não é de ficar beijos e abraços, aquela coisa toda. Porque ela não precisa que ninguém fique dizendo eu te amo, abraçando. Ela sabe, ela sente o outro. E ela entende que o outro também vai ter o mesmo pensamento que ela, só que não. Ele sabe que eu amo. Não, mãe, ele não sabe que você ama. Você diz isso para ele? Não, então você vai ter que dizer. Sépia tem que ser chamado. Sépia não tem que aceitar o que o mundo impõe, mas Sépia tem que entrar em sintonia com o mundo que é Sépia. Senão ela entra num movimento de autismo. Ela se fecha. Diferente afetiva. Onde ela vê um filho que começa a dar problema na escola, um filho que começa a quebrar aparelhos, que começa a usar drogas, que começa a fazer um monte de coisa, ela começa a sentir que tem alguma coisa errada. Mas não é um erro como o mundo diz. Ela sente que ela precisa estar mais presente, mas no fundo ela também não sabe como ficar tão presente, ela não sabe como ser mãe. Esse medicamento ele é muito bom para esse movimento da primeira gravidez, do primeiro filho. Ele é independente de ser Sépia ou não. Porque não há um roteiro, você não tem assim, quando você vai lá na farmácia fazer ou no médico fazer o exame, se está grávida, aí junto com o kit para fazer o exame vem um manual. Ser mãe. Não existe isso. Né? Então, Sépia cabe bem, na verdade, para todas as mães de primeira viagem. Silaqueses, Platina, se essas mulheres têm condições de ter babás, ou elas têm e no pronto, ela não está nem aí. Não está nem aí. A diferença é que Sépia tem sentimentos, ela não está expressando. E ela não consegue encontrar esses sentimentos para expressar. E ela não aprendeu. Silaqueses está em outra, Platina está em outra, Apis está em outra. Ela cuida, ela está ali, tá, mas não é aquela coisa, ela deixa tudo preparado, ela está avaliando, ela está verificando tudo, mas... Então, assim, geralmente é o pai que acorda para cuidar, geralmente é alguém, a avó que cuida, alguém que dá, seu filho, vê seu filho aí que ele não está dormindo direito. Ou o próprio moleque reclama, mãe, não consegui dormir, não consegui... filho, o que aconteceu? Senti isso. Aí ela observa, ela vai observar, ela vai ficar atenta. Mas ela não é displicente assim, ela não chega a ser displicente. Eu diria que ela não consegue expressar claramente seus sentimentos e ela não consegue, por conta disso, estar tão presente, tão ali em cima, para doar esse amor. Brione e Sépia são polos totais, elas não se encontram. Elas não conseguem se encontrar. Brione e Sépia não se encontram. Brione é aquela coisa jogada mesmo assim. Onde é que uma Sépia está equilibrada e uma Brione está equilibrada? Quando uma assume um pouco da outra. Uma presença, um cuidado, um zelo, uma chamada na madrugada. Filho, você falou que ia chegar a tal hora. Eu fui lá no quarto, vi que você não estava. Não, mãe, eu estou em tal lugar. Então tá bom, beleza. Aí vai e dorme. Entende? Mas aquela coisa atenta, ela vai dormir, mas ela programa, porque por ela não vai acordar, então ela programa o celular para acordar às 2 horas, para dar uma olhadinha, como é que estão as coisas, então ela programa, porque a mãe Brione é assim, a mãe Brione está aqui, e ela está no quarto, o quarto fechado, tem um corredor, tem um outro corredor, o quarto do filho lá no final, a porta fechada, e se o menino faz assim, ela já está em cima da cama. Em cima da cama, assim. Ela materializa lá na cama, assim, já olhando para o menino, assim. Sépia, caiu o guarda-roupa. Ela olha assim, a mãe vai ver o que aconteceu. E vira para o lado, puxa o cobertor para o lado. Então, o grande lance é para você encontrar esse equilíbrio.
Uma das coisas que a gente que chama muita atenção é que quando a gente está conversando com as mulheres, de cada 100 mulheres que têm filhos, 95 não queria ter filho, não queria filho, não estava programado filho. Em 100, 95. Então 5, não, a gente preparou, a gente se organizou, a gente fez tudo. 5, 95. Então assim, esse movimento da maternidade é uma coisa que chegou de repente, sabe-se lá por que motivo. Então sempre cabe sépia. E aí o que me leva a entender que sépia também não é um medicamento de fundo. É um medicamento que circula, que é um tempo, que harmoniza e que leva você a refletir sobre isso que você está refletindo. Eu não vou mudar a minha essência, mas eu vou organizar-me para estar um pouco mais presente. Ainda que essa mãe sépia, naturalmente, se ela deitar às 8, ela acorda no outro dia às 6. E ela naturalmente programa 3 horas da manhã, deixa eu acordar às 3 horas. Não é todo dia que ela vai fazer isso. Mas uma vez na semana, hoje eu vou acordar às 3 horas para dar uma olhadinha como é que está o sono dessa molecada e tal. Aí chega lá, e puxa um cobertor, puxa um lençol, né? Faz um movimento assim, observa a respiração, como é que está, se está agitado, alguma coisa parecida. Esse movimento não é que ela vai fazer todos os dias, acordar e fazer aquilo, mas ela faz isso. Então ela naturalmente tem uma confiança, naturalmente ela sabe que o processo está acontecendo, mas ela precisa estar acompanhando. Mas ela é preocupada com o futuro, mas não por conta das crias, a questão dela. Por isso ela é egoísta. Sépia também tem um certo quê de egoísmo. Veja bem, não é há uma certa a indiferença de Sépia não é com relação ao seu filho. A indiferença de Sépia é com relação aos seus sentimentos, aos outros, a todo mundo. Ela é indiferença, mas essa indiferença é uma coisa muito rotulada também. Ela é indiferente porque ela não está manifestando como todo mundo manifesta. Mas ela sente. Só que ela não consegue, ela é muito fechada. E por achar que ela está bem, o outro eu estou bem com o meu sentimento, o outro também está bem. O que você quer? Que eu fique falando toda hora que eu te amo e tal? Também, mãe, também. Essa bipolaridade é esse movimento de afago, de suavidade e também esse movimento de distanciamento. E também uma certa instabilidade das emoções. Mas é justamente lembra aquele negócio que eu falei que ela solta? Ela está num estado de espírito. E quando ela se sente acuada de alguma forma, ou cobrada, ela muda, ela vai para o oposto daquilo. Aquele negócio preto que eu falei que solta, eu esqueci o nome agora, a tintura que ela solta, é justamente isso. Então ela está bem, então você vai buscar, por exemplo, a sobrinha, que a Lu está fazendo referência, ela está ali com todo mundo, sorrindo, de repente a mulher fica irritada, fica agressiva, e sai, bate a porta e vai embora. Então, essa bipolaridade, como que fulano muda? Mas é porque ela foi ameaçada, qual é a grande ameaça? Ela está sendo cobrada a expressar-se, a falar do seu sentimento. Aí ela muda, mas essa mudança é justamente para se proteger. Não é uma bipolaridade assim que está ameaçando. Se você não mexer com ela fica daquele jeito, ela não tem mudança do seu estado de espírito. Ela fica estável. Mas é uma estabilidade que depende de não ser cobrada, de não ser pressionada. Então, assim, ela se acha como uma pessoa que já tem plena autonomia, que já tem maturidade, que não precisa cobrar nada, que ela sabe exatamente o que fazer, que ela é dona do nariz dela. Então, como eu disse já 2 vezes, só que não. Quem é dono do seu próprio nariz? Quem é dono do seu próprio nariz? Quem tem autonomia plena e diz exatamente o que vai fazer e o que não vai fazer nessa vida. Só que Sépia leva isso ao extremo. Então, normalmente, quando alguém te cobra, você, beleza. Pô, você não está no horário, você não vai, tem a festa, tem isso, tem aquilo. Você, não, beleza, você abre mão de uma coisa. Sépia não abre mão. Não abre mão. Aí tem um egoísmo. Se ela está afim de ficar assistindo Netflix de pijama, pode ter o casamento da afilhada. Ela vai ficar comendo pipoca assistindo Netflix. Ela não vai, porque ela não está afim de ir. Ela não vê importância naquilo, na presença dela, na doação dela. Ela não vê importância.
E quando ela é cobrada aquilo, ela solta os pits dela, ela solta aquela coisa toda. Por isso essa bipolaridade. Mas não é uma bipolaridade na essência, entende? Ela tem uma pseudo-fragilidade. É interessante porque Sépia, ela se faz, ela não é que ela se faça de vítima. A palavra não é vítima, ela se faz muito de frágil, mas se você ficar muito em cima para fazer as coisas dela, ela também espana, como se diz. Ela se incomoda. Ela quer que estejam atentos. É aquela criança que vai brincar onde o adulto está. Então a mãe está ali na cozinha, ela vai arrumar os brinquedinhos ali no cantinho e fica brincando. Aí a mãe vai para a sala, ela vai lá para o cantinho e fica ali brincando. Mas se a mãe vier para pegar ela no colo, ela não quer. Ela não quer. Ela fica. É a criança que é beijada, ela fica. Sai, aquela coisa assim, sabe? Ela fica assim, não gosta. Essa é séria. E geralmente ela é fosfórica. Ela é fosfórica, quando muito fluórica. Em geral, fosfórica. Em geral, sépia é fosfórica. Então, é interessante porque ela não assume, inclusive, ela não assume na estrutura física a maternidade, a matrona. Então, ela não engorda, ela não tem aquela mudança do... E é interessante porque você vai encontrar, por exemplo, apis ou platina. Platina, depois de um filho, vai lá recuperar o seu corpo, digamos assim, ela faz uma luta louca, ela se desespera para recuperar o seu corpo. Da mesma forma, a apis. Apis quase nunca consegue. A apis geralmente vai se tornar carpônica. Platina briga, chega a ter que fazer cirurgias, mas volta ao seu corpo. Platina, rapidinho. O filho nasceu, sépia, rapidinho. O filho nasceu 2 semanas depois, parece que nem teve filho. Voltou ao seu corpo, à sua forma. Esse grau excessivo de indiferença. Mas essa indiferença não é ausência. Muito importante destacar isso. Isso faz toda a diferença no processo terapêutico. É uma indiferença por não expressão. Mas ela tem sim apreço pelos negócios, por ganhar dinheiro. Ela cuida, a casa dela é muito harmonizada, a vida dela, ela cuida de tudo. Ela cuida das coisas. Só que ela não está mostrando aquilo. Ela não tem aquele desespero de ficar correndo atrás disso. Ela quer crescer, mas ela vai naturalmente. E eu diria, de certa forma, que uma das pessoas, o par mais perfeito para fósforos é sépia. Parceiro de fósforos, os dois têm muito desprendimento, muita coisa. E tem muita sensibilidade. Sépia tem uma sensibilidade artística. Então, se alguém chega na casa dela, ela chegou e comprou aquele enfeite lá para a casa dela, assim, aquela estátua de Madre Pérola, e botou lá e tal, e vê alguém que quebrou. Beleza, quebrou. Ela vai ficar chateada e tudo mais, mas quebrou. Ela não vai ficar com embriônia. Quando alguém chega na casa, ela bota aquela cápsula de vidro, bota aqueles negócios do banco, que tem banco assim em volta. E uma outra coisa que eu quero chamar muita atenção de vocês para a sépia. Vocês vão ler, vão reler, vão ouvir muitas outras coisas de sépia. Mas tudo que está escrito de sépia, qualquer coisa... É claro que as questões... vamos colocar aqui. Ideias fixas, humor desgostoso, humor variável, inabilidade para o orgasmo, inabilidade para o trabalho intelectual, inconsciência enquanto caminho. Todas as coisas que vocês virem, indiferença, nada interessa, diverte, indolente, tudo é muito mais um peso de fora do que verdadeiramente ideia. Deu para pegar essa ideia, gente? Se você conseguir pegar essa ideia, você vai ter um trabalho muito legal com sépia. Vamos diferenciar bem sépia de briônia, porque vai ficar muito rico o olhar de vocês com as mulheres. Sépia, todo movimento de angústia, todo movimento de desequilíbrio, está acontecendo dentro dela. Lá dentro dela. E todo desequilíbrio, todo problema com briônia está acontecendo fora dela. Então, sépia, se a sépia estiver bem com ela mesma, foda-se o mundo. Se briônia estiver bem com o mundo, foda-se ela.
Deu para pegar essa diferença? Então, ela não, então, se eu elogio Briônia, se eu dou as atenção para Briônia, se eu faço Briônia não está feliz porque ela está feliz. Ela está feliz porque ela recebeu o que ela queria. E se Sépia está bem com ela mesma, ela não está nem aí se os outros vão elogiar, se os outros vão agradar, se vão dar lembrança para ela, se vão dar o presente para ela no dia da mãe. Ela nem lembra que tem dia das mães. Com toda a pressão da mídia. Mas dia das mães. Tá. Legal, obrigado. Aqui você vai trabalhar duas questões. Qual é a grande pegada de Briônia? É o excessivo apelo. É o excessivo cuidado. É o excessivo... É o que sobra. E Sépia, é o que falta na relação, no cuidado. Então, assim, Briônia está cuidando ali, está medindo a temperatura toda hora, está fazendo aquilo tudo, está ali vendo se está dormindo, está arrumando o cobertor, está olhando a lancheira, está vendo o caderno, mas muitas vezes é no movimento de piloto automático. É muito louco isso. Cara, que louco. Todo mundo, nossa, essa mãe maravilhosa. Mas ela está sonhando com aquele cara que não casou lá atrás. Briônia só cai bem onde você percebe um certo que ainda de apegos, de carências, de faltas. Porque quando essa carência, se eu encontro uma pessoa que é sépia, eu peço licença para usar a Rosane como exemplo, que usamos sépia e Briônia, né? Então, a essência dela é sépia, mas havia ainda... qual é o desequilíbrio da sépia? O desequilíbrio da sépia seria o apego, a preocupação, a angústia com o que está acontecendo. Aí você trabalha a Briônia para quebrar isso, aí ela volta a ser o que ela é. E ela não está errada, não quer. Ela estava errada sendo. Então, eu não vou avaliar certo e errado, mas entre sépia e Briônia, quem é mais errado? Briônia. Totalmente. Então, eu vou aproveitar a sua pergunta e para trazer uma questão que eu estava querendo conversar com você já há algum tempo, que tem a ver com a ideia de contexto. Eu tenho falado com vocês, desde o nosso primeiro encontro, que o nosso olhar, a gente vai ter o cuidado alopático, o cuidado com as questões específicas. Vai ter, tanto que a gente tem a farmácia emergencial homeopática. Não seria muita contradição eu passar para vocês uma farmácia homeopática emergencial. Então, nós vamos ter isso sim. Só que não é esse o olhar que a gente quer que vocês tenham. Então, eu preciso avaliar o contexto. Então, você me disse duas coisas, Rebeca. Numa primeira viagem, você se sentiu angustiada. Foi isso mesmo? Porque foi tudo muito novo. Tá. Na segunda viagem, você já estava um pouquinho mais tranquilo. Tudo bem? Peço licença para falar um pouco sobre isso aqui. E o que eu vou falar necessariamente não é uma coisa consciente, mas eu quero que você pelo menos saia refletindo sobre isso. Para eu avaliar esse momento e esse momento para entrar com o medicamento, eu tenho que avaliar o contexto da Rebeca. Ela não está angustiada porque a filha vai sair. E ela não está tranquila porque a filha vai sair. Está acontecendo alguma coisa que a está deixando angustiada. E ela está reconhecendo a saída da filha como um alimento disso. E ela está tranquila, está tudo em harmonia, e a filha saiu, e ela está tranquila, não é porque a filha saiu, é porque está tudo tranquilo. Vocês conseguem compreender meu raciocínio? Então, o grande lance é avaliar o que aconteceu naquele primeiro, e quando eu digo para os pacientes, escrevam, falem sobre as suas memórias, registrem. Por quê? Porque nós vamos estar construindo marcos, pontos de referência. Então, quando a Rebeca avalia que naquele período, que você consegue lembrar o mês, semana? Julho do ano passado. A primeira. Então, foi em julho de 2016. Então, ela teve um sentimento de angústia, que ela associou com a viagem da vida. Tudo bem? Então, tá. Aí depois, você lembra quando foi a segunda viagem? Outubro
outubro de 2016. Ela ficou tranquila. Ela fez, minha filha fez assim, me senti assim. Aí ela vai avaliar. Aí fez uma terceira viagem. Essa terceira viagem, eu estava mais para angustiada. Foi quando? Foi em julho. Aí tu diz, em julho. O que está acontecendo em julho? O que aconteceu em julho? E os demais julhos? Eu tenho referências? Tenho. Ótimo. Se você tem, maravilhoso. Se você não tem, a gente vai perder a oportunidade de estar aprofundando essa ideia. Então a questão é o que acontece no mês de julho. Aí você vai ter que avaliar todos os seus meses de julho, porque você vai começar a se conhecer e saber o que está realmente afetando você. Então aquilo que se manifesta não é o problema em si. Então quando alguém diz, eu estou com uma criança que perdeu o filho, o pai foi assassinado, qual o remédio que eu dou para essa criança? Não tem remédio. Não tem remédio. Não tem como cuidar desse caso. Eu tenho que entender todo o contexto. Eu tenho que entender o que está acontecendo. Se eu fizer isso, se eu fizer só isso, eu vou ser alopata. Eu perdi a essência da homeopatia. E o pior para a homeopatia não é os ataques que ela recebe, é a prática errada. O que mais faz mal à homeopatia não é o que se fala mal dela, é o quem pratica de forma indevida, com olhar alopata. Aí acaba. Aí você não vai ter resultado. Tá vendo? Não deu resultado. Claro que não deu resultado. Está cuidando de uma coisa que não é o problema. Aquilo é parte de algo maior. A angústia é parte de uma... A viagem da filha é um problema. Mas o que está bem? Poxa, semana eu estou maravilhosa com o meu companheiro. Nossa, estamos felizes da vida. Essa semana eu estou agitada, a gente brigou, estou tenso. Então, o que está... Já sai o foco da filha, já sai de sépia para ver a relação. Dá para entender isso assim, pessoal? Que te chama a atenção, porque as outras coisas não te chamaram a atenção. Então vamos parar e pensar, vamos olhar, vamos aprofundar isso. Agora, se você tem o hábito de estar escrevendo, falando, você vai ter elementos mais concretos para você trabalhar. A gente não lembra o que aconteceu no ano passado. A Rebeca demonstrou que tem boa memória, mas foi um fato diferenciado. Mas a gente tem noção de como foi o nosso mês de janeiro? A gente para assim, nossa, novembro de 2017 está acabando hoje. Como foi o meu mês de novembro? Como foi o meu mês? Nossa, esse mês eu cresci aqui. Nossa, esse mês ainda percebi que ainda estou falhando nisso. Nossa, eu tive essa tristeza, fiquei chateada com isso. Como é que foi o meu mês de novembro? Eu preciso fazer um diário de Poliana. Mas eu posso fazer um diário, um registro de alguns encontros. Aí como é que foi o meu outro novembro? Eu começo a fazer paralelos. E o meu outro novembro? E o meu outro novembro? E o meu outro novembro? Aí eu começo a ser dono da minha história. Aí eu percebo para onde a vida está me conduzindo. Aí eu vou olhar assim, eu estou em sintonia com essa condução? Não. Então, aí, o que eu preciso fazer para mudar? Todo mês de novembro eu faço isso. Então, se esse mês eu fizer isso, vou testar para ver. Aí teste e faz, olha, o resultado foi diferente. Então, quer dizer, eu tenho controle da minha mão, da minha vida. 99,9% das pessoas que eu pergunto, porque tem uma pergunta que eu faço assim. Eu chego para a pessoa e pergunto assim, como por exemplo, vou perguntar agora para Carla Panetti. Carla Panetti, você consegue se ver daqui 3 anos? Descreve para mim, por favor, o que você vê. Você não consegue visualizar. Aí eu pergunto assim para as pessoas. Então, Carla Panetti, se eu voltar 3 anos no tempo, encontrei você em 2014, o que você é hoje é fruto de alguma coisa que você começou a estabelecer ali como meta, ou a vida é uma sucessão de fatos e aqui está a Carla Panetti? Você estabeleceu meta ou alguma coisa chegou, levou a outra, levou a outra, levou a outra e você foi vivendo em 2017? É porque eu não planejo factualmente, mas eu sei a direção para onde eu estou Certo. indo. Então isso para mim é claro. Certo, você tem uma direção, mas você não tem um contexto. 99,9% das pessoas é um movimento de um evento leva ao outro. Apenas 0,1% das pessoas dizem, em 2020 eu vou estar fazendo isso, eu vou estar lá na Grécia, eu vou estar participando do campeonato de truco lá da ABB, eu vou estar eu vou estar com uma bicicleta, crossfit, tarará, vou estar andando, fazendo trilha lá no parque da cidade, segunda e quarta-feira.
eu entendo exatamente esse questionamento da carne. E a gente, o meu conduzir a criatura que está diante de mim, não é que ela estabeleça planilhas e diga exatamente o que vai acontecer, mas que ela também não fique tão solta ao sabor das situações, que ela encontre um ponto de equilíbrio na vida. Mas isso só vai acontecer, você só vai começar a ter realmente uma definição do que você vai fazer para frente, se você começar a ter uma noção exatamente de como é que estão sendo os seus passos. Se você não tiver uma referência do que você já fez, você nunca vai determinar o que você fará. Nunca, 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 nunca. Então, para você ter esse movimento, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, ou pelo menos eu desejo fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero. Ah, mas e se eu não fizer? Não vou morrer por causa disso. Mas eu estou me planejando para estar na França em fevereiro de 2019. Quero estar na França, beleza. E se em fevereiro de 2019 alguém chegar assim, cara, consegui uma viagem para você, ó, Cancún, tudo pago, beleza, estou dentro. Vou para Cancún. Não vou morrer porque eu não fui para. Mas o que eu estou querendo dizer é que eu preciso ter referências. Não para me matar se eu não conseguir aquilo, mas eu ter, até porque quando eu digo assim, eu vou estudar medicina, o que acontece? Eu começo a ver livros de medicina, eu começo a ver programas, o universo começa a conspirar para eu alimentar aquele projeto. Porque quando você começa a ter esse cuidado com você, você tem um natural envolvimento com a vida ao seu redor. Então, quando você tem uma base, quando você tem uma referência, eu ter uma base não é eu ter o prédio pronto, eu tenho uma base, aqui eu posso fazer o que eu quiser. Eu estava conversando com um amigo engenheiro, e ele falou uma coisa interessante, que hoje em dia, você não faz mais um projeto como você faz. Você sentava com um engenheiro, um arquiteto, e você, aqui eu quero uma sala aqui, eu quero uma cozinha aqui, eu quero um corredor assim, eu quero uma... Não era assim que se fazia? Só que o que se faz hoje em dia? Você faz um vão aberto. Igual esse aqui. Faz um vão aberto. Aí você, como é que é? Drywall? Acho que é o termo que usa, é drywall. Aí você faz o seguinte, pega o pessoal com drywall, você olha, divide aqui para mim, faz isso aqui, faz isso aqui, faz isso aqui. O cara, em uma semana faz. Aí, daqui 2 anos, estou cansado. Tira tudo, muda tudo de lugar. Essa flexibilidade acontece. Então não é aquela coisa de concreto que já foi feito, a viga, o pilar, aquela coisa que você não vai mais mexer ali, não tem como mexer naquilo. Entende? Aí aquilo está acabado ali, cercou. Agora não, você tem esse movimento. Então assim, o que eu sei é que eu quero esse vão aberto, eu quero esse aqui aberto. Eu posso mudar tudo, o banheiro daqui para lá, eu posso mudar, eu não preciso mudar de uma casa para outra casa, eu posso mudar a minha casa. Essa liberdade. E aí vai uma coisa, naturalidade. A vida é muito artificial. A vida está com 3 movimentos muito delicados que estão machucando você. Primeiro, a vida está à margem. A vida não entra. A vida está à margem. A vida está marginal. E automaticamente com isso ela entra na segunda questão. A vida está superficial. Tudo é superficial. Né? E o terceiro, não há movimento de inter-relação, de compartilhar. Não há um compartilhar, não há um ceder, não há um receber. Há um tirar, há um tomar, há um trocar sob ameaça, sob chantagem. Então as pessoas estão assim, os casais, os pares, eles vivem relações muito mais de chantagem emocional, muito mais de pressão, cobrança, do que doação natural entre eles. Então, uns marcam o horário do outro, onde vai, onde não vai, prestar contas, aquela coisa toda, como se 5 minutos não bastassem para um ato físico ilícito. 5 minutos, uma rapidinha, de trás do armário, lá te pede, traz lá no almoxerifado, pronto. Aquela sala que tem lá, pronto. Bom. E aí? Então, e como se a infidelidade ela não fosse uma coisa que na verdade não acontece externamente, porque eu não preciso do ato físico para ser infiel. Entende? Então, o que está acontecendo? Onde estão os extremos? Como que a gente lidar com isso?
Certamente, eu entendo que o grande diferencial é você encontrar Sépia de uma forma mais intensa, só ajudando Sépia a expressar mais, não por ela, não por ela. Então, quando eu digo para a Sépia, fale mais dos seus sentimentos, eu não estou dizendo que com isso ela vai se sentir melhor. Eu estou dizendo, vale a pena pelo outro, vale a pena você chegar para o seu filho e dizer, nossa filha, eu fiquei preocupada, você demorou, eu fiquei preocupada com isso. Então, você pode, no primeiro momento, talvez você tenha achado que você tenha sido um teatro, e ele também fez um teatro. Foi a primeira vez. Mas se aquilo começa a se repetir, aquilo vai se tornar natural. Ele realmente, daqui a pouco, você menos espera, se o telefone está tocando. Ah, mas só para avisar que eu vou demorar um pouco. Eu pensei, e ele chegou a sair. Claro, filho, claro. Que bom que você me avisou. Sabe? Então o movimento vai se tornando natural, vai se tornando mais profundo, vai saindo da margem, vai entrando para o centro, vai se tornando mais agregado. Então o que acontece? Sépia está assim nas suas relações. Sépia está assim nas suas relações. Briônia está assim nas suas relações. Está grudando. Qual é o meio termo disso? Talvez uma coisa assim, né? Estamos juntos, mas não precisamos estar segurando você, nem você me prendendo, me levando onde você vai. Então podemos estar assim. Olha que interessante, né? Podemos estar assim. Numa relação com o outro mais tranquila, menos possessiva, mas expressando. Agora que interessante que aqui tem um ponto talvez mais comum entre as duas, da mãe superprotetora, que amarra seus filhos. Como é que Sépia amarra seus filhos? E como é que Briônia amarra seus filhos? Porque as duas amarram seus filhos. Então, como que é isso? O meu entendimento é que Sépia amarra o filho com a ideia, ela vai construir a ideia de um vazio, de organizar meus pensamentos. Então, o filho de Sépia, ele vai crescer com autonomia, com liberdade, com espaço, com responsabilidade, vai ter muita maturidade. Mas a amarra dele é um sentimento de que está faltando alguma coisa. Há um sentimento que ele vai realizar muito, mas ele vai querer conquistar aquilo. E ele vai estar sempre numa busca e talvez ela passe para ele, a amarra que ela passe seja aquilo que a Rosane falou, daquela carência primária. Entende? Porque é estranho falar, mas soltar também entende. É muito interessante, mas é uma solidão e uma solitude que não a deixam triste, deixam vazio. Ela sorri e é verdadeiro o sorriso dela. Ela chega ao orgasmo e é verdadeiro o orgasmo dela. Mas está faltando. Está sempre faltando. Por isso é que ela está sempre nesse movimento de fazer tudo de forma muito intensa, absoluta. Ela não faz nada nas coxas, pela metáfora. Faz muito intensamente. Talvez seja uma busca externamente, talvez o inverso do Arsênio com algo, onde ela tente jogar a plenitude fora porque está faltando essa plenitude. Mas uma plenitude que eu me atrevo a dizer, observando tantas e tantas mulheres e seres, porque tem homens também sérios, é que tem coisas que a vida humana não vai preencher. Nunca vai preencher. Enquanto o ser humano, o que te falta não é o humano. Não é humano. Está numa outra instância. Nunca. E ao mesmo tempo que você nunca vai preencher, você não sente falta. É interessante, é meio estranho falar isso. Até porque se a gente entender que o vazio faz parte do cheio, o yin e yang, é interessante essa harmonia. Talvez a pessoa que esteja mais perto de se preencher na existência seja Sépia. Ela está um tantinho assim de se preencher. Entendeu? Ela está um tantinho assim, um tantinho assim que dela se preenche. Diz que aparentemente há uma grande contradição em Sépia. Se eu tivesse que escolher uma palavra para Sépia, a palavra que eu escolheria era contradição. Por conta disso, contradição. Por conta exatamente disso que você falou.
Porque ao mesmo tempo em que ela preza demais a liberdade, ela abre mão totalmente da vida dela pelo outro. Olha que doido. Olha que maluquice. Né? Aí vem uma música que me veio à mente agora, de Monte Castelo, Legião Urbana, né? É servir a quem vence o vencedor. Olha que louco isso, né? É muito louco, é uma abertura. Então, quando você busca, por exemplo, a figura maior que a gente teve, quem é isso? O Cristo. Eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. E, ao mesmo tempo, ele se torna o Senhor absoluto com isso. Ao servir, ele se torna o ser mais absoluto do planeta. E já pisou e, porventura, virá pisar. Entende? Nesse movimento. Eu me dou, mas eu me preservo. Esse equilíbrio. Essa honestidade. E eu vou colocar mais. Sépia está mais perto do amor incondicional da matéria médica. É o mais perto. Não é amor incondicional. Fósforos, né? Não, fósforo no masculino é o pleno nisso. Né? Também essa coisa. Então, essa... Mas ela retira, então ela joga uma coisa para ninguém estar olhando para onde ela vai sair. Então, Sépia sai muito a francesa. Mesmo quando cobrada, ela sai a francesa. Apesar dos pitias, essa coisa que você fala, desses canos, mas ela está em desequilíbrio. Ela em equilíbrio, ela sai. Ela nunca confronta. Sépia não precisa brigar. Sépia não precisa provar. Sépia não precisa justificar. Mas ela está em desequilíbrio. Ela está em desequilíbrio. Quando ela entrar em equilíbrio, ela não faz mais piti. Ela tem uma leitura de resiliência muito boa, sim. Resiliência. Dizem que um dos problemas sérios da evolução é que acabam-se todas as dúvidas. Acabam todas as dúvidas. Quanto mais evoluído você é, menos dúvidas você tem. É louco, né? Na verdade, Sépia não está escolhendo nada. Ela é escolhida. Não, Ela se contempla. também não. Apenas é. É. Por isso é que eu digo que, tão qual fósforo, Sépia, para mim, na matéria médica, eles estão muito perto de algo transcendente. Eles estão perto de deixar o humano. É o que o Felipe falou do deixar fluir, né? Exatamente. Ao fluir. Agora, sim, quanto mais ela vai encontrando o seu ponto de equilíbrio, menos ela vai agregando a si relacionamentos, bens, posses. Então, assim, ela pode viver um relacionamento de uma semana ou de 20 anos e a pessoa chega, não quero mais viver com você, seja feliz. E ela vai cuidar das coisas dela. Não tem confronto. Né? Em Anacárdio tem confronto o tempo inteiro. Uma coisa está confrontando com a outra. Ou. Anacárdio é isso. Ou. Sépia é. Não tem ou. Ou isso ou aquilo. Não faça chantagem com Sépia. Não faça. Ou isso ou aquilo. Você pode chegar para ela assim, ou eu, ou eu. Quer dizer, não. Uma coisa assim, quer dizer, ou eu, ou esse sino. Ah, eu fico com o sino. Não faça chantagem com Sépia. Não faça chantagem com Sépia. Agora, se você fizer chantagem com a casa, dá certo. Dá certo. Se você não... mas o que você... Aí ela fica na sua mão. Na casa fica na sua... Se você jogar, ela fica na sua mão. Maluquice, né, gente? Eita, ser humano louco. Um desequilíbrio da Sépia é esse movimento de alheamento. Ela às vezes passa alheia, às vezes ela não se envolve com tantas questões que estão acontecendo, ela não tem esse movimento de ir lá, então ela não participa de movimentos. É interessante porque tem a ver com o ciclo menstrual. É a questão do maternar. É a questão. Então, a cada 28 dias no ciclo menstrual, o ciclo menstrual de Sépia tem uma tendência de ter muitos problemas, incômodos. Entende? Se ela estiver bem tranquila, vai ser tranquilo, mas se ela estiver com algum incômodo, o ciclo menstrual, ele fala, a gente já falou isso aqui, o ciclo menstrual e a menopausa. São 3 questões que a mulher precisa pensar com muita intensidade. Feminilidade, sexualidade e maternidade. Então, o ciclo menstrual vem falar da mãe, da mulher, do feminino e do sexo.
Teoricamente é um período em que o sexo não acontece. Teoricamente. Certo? É uma pausa para o sexo. Exatamente. É uma pausa para o sexo. É uma pausa para... E é interessante, não é só uma pausa para um ato físico, o coito, mas é uma pausa para não intimidade. É uma pausa para eu voltar para mim. Então, teoricamente, é um período em que a mulher deveria recolher-se. Recolher-se. Não só no sentido de não ter a relação, mas de sair mesmo de cena, se fosse possível, sair.